Fala galera, tudo bem? Eu sou o Pedro, tá? Pessoal, nós vamos dar início hoje ao nosso último tópico, tá? Do nosso edital, tá? Sobre frações. Nós vamos falar praticamente tudo sobre fração e vamos resolver algumas questões para que a gente feche com chave de ouro, tá bom? Tenham certeza que se você conseguiu absorver tudo que a gente conseguiu transmitir para você, você está preparadíssimo para qualquer prova que envolva esses conteúdos, tranquilo? Vamos voltar aqui para o slide e vamos dar início à nossa trajetória. Ou melhor, finalizar a nossa trajetória. Pessoal, é o seguinte, o tópico hoje é sobre frações, ok? Frações. Então, o que é que nós vamos falar de fração? Primeira coisa, a fração ela tem esse formato, onde o número de cima é chamado de numerador e o número de baixo chamado de denominador. Não esquece disso, tá? Toda fração ela vai ter um numerador e vai ter um denominador. O numerador se posiciona na parte de cima e o denominador na parte de baixo. Lembrando que a fração ela é uma parte de um todo, tá bom? Toda fração ela é parte de um todo. Por exemplo, 2 terços, ela é uma parte de um todo. Que todo é esse? 3 terços. Então, esse daqui é o todo e esse daqui é a parte do todo, tá bom? Tranquilo? Então, toda vez que eu tenho um numerador igual ao denominador, isso é chamado de inteiro. Inteiro. Não esquece disso. Toda fração, se o numerador dela é igual ao denominador, essa fração é chamada de inteiro, tá bom? Bacana. Sabemos o formato da fração, ela sempre vai ter um numerador e um denominador, o numerador de cima, o denominador de baixo. A fração representa a parte de um todo. Quais são os tipos de frações? O que a gente precisa saber sobre a fração própria. A fração própria é aquela que é a fração comum, em que o numerador é menor do que o denominador, tá bom? A fração própria é aquela que o numerador é menor do que o denominador. Exemplo, o exemplo está bem aqui, ó. 2 sétimos. 2 sobre 7. O numerador é o 2 e o denominador é o 7. Numerador menor do que o denominador, isso é chamado de fração própria. Fração imprópria, pessoal. Ora, se a própria, o numerador, é menor do que o denominador, a imprópria, logicamente, é o inverso. O numerador, 5 terços. O numerador é maior do que o denominador. Perfeito? Na própria, o numerador é menor do que o denominador e na imprópria, o numerador é maior do que o denominador. Não esquece disso. A fração aparente. A fração aparente é aquela que o numerador é múltiplo do denominador. Exemplo, 6 terços. Ora, se eu fizer essa divisão, consequentemente vai dar um número inteiro. Se a divisão é um número inteiro, pronto, é uma fração aparente. Perfeito? E por fim, a fração mista. A fração mista é aquela que posso representar dessa forma. Ela vai ter uma parte inteira e uma parte fracionária. Como é que eu vou transformar essa fração mista em uma fração comum? Você vai fazer isso. Preste atenção no que, é que eu vou fazer. Eu vou até mudar a cor do pincel aqui para você ficar atento. Ó. Você vai fazer isso. Multiplica. E a resposta aqui, ó, soma. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. E conserva o denominador. Multiplica e soma, multiplica e soma, multiplica e soma. E conserva o denominador 5. Tranquilo, pessoal? Ó, aí está. Perfeito? Então, a fração própria é aquela em que o numerador é menor do que o denominador. A fração imprópria é a que o numerador é maior do que o denominador. A aparente é aquela em que o numerador é múltiplo do denominador. E a fração mista é aquela em que tem a parte inteira e a parte fracionária. Para me transformar tudo em fração, o que é que eu faço? Eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira e somo pelo numerador. 5 vezes 1, 5 vezes 2, 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. E o denominador eu vou conservar. Nós temos também o que chamamos de frações equivalentes. Frações equivalentes é aquela aqui. Deixa eu pegar uma folha em branco aqui para gente escrever exemplos.
Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor. Por exemplo, 1 sobre 2 e 4 sobre 8. Como é que eu sei que elas são equivalentes, professor? Tu vai fazer isso, ó. 1 sobre 2 é igual a 4 sobre 8. Aí o que é que tu faz? Ó, meio pelos extremos. Ou seja, 2 vezes 4, 2 vezes o 4 é igual a 1 vezes o 8. 2 vezes 4 é 8, 1 vezes 8 é 8. Se deu igual aqui, pessoal, é porque as frações aqui de cima são equivalentes. Não esquece disso, perfeito? São frações equivalentes. Tudo bem? Então, frações equivalentes são aquelas frações que têm o mesmo valor numérico. Voltando para o slide. Próximo slide, pessoal. Operações com frações. Então, vamos lá. O que é que diz as operações? Na adição, o que é que eu vou fazer? Se os denominadores são diferentes, eu vou ter que fazer o MMC deles, tá? Vamos por partes. Vamos aqui. Folha em branco. Operações. Primeira, adição. Na adição, galera, tu vai fazer isso. Ó. Vou pegar um exemplo. 2 terços mais 1 terço. Quando eu fizer essa soma, se os denominadores são iguais, tu vai conservar o denominador. Veja bem, denominadores iguais, soma ou subtração. Tanto faz, soma ou subtração, tu conserva o denominador, que é o 3, e soma os numeradores. 1 mais 2, 3. 3 sobre 3, que é igual a 1. Simples demais. Outro exemplo, 2 sobre 7 mais 3 sobre 7. Denominador é igual, pessoal? Então não tem nem o que discutir. Tu já conserva o denominador. E a parte de cima tu soma 2 mais 3, 5 sobre 7. Essa é a resposta. Perfeito? Espero que tenha ficado bem claro. Faz uma anotação disso, copia, tá bom? Fechando aqui, abrindo outra folha em branco. Falamos da adição, pessoal. Lembrando que a subtração é o mesmo raciocínio da adição, perfeito? Não esquece disso. Vamos falar direto agora na multiplicação. Multiplicação é a mais fácil de todas. A multiplicação, pessoal, meu Deus do céu, deixa eu apagar. Que coisa foi que eu fiz aqui? Vou apagar aqui para ser rapidão. Então, a multiplicação é muito fácil. Tu vai seguir só uma regrinha. Numerador com numerador e denominador com denominador. Não esquece disso. Então, na multiplicação, o que é que tu faz? Se eu tenho A sobre B vezes C sobre D, a multiplicação vai ficar A vezes C, tá? A vezes C sobre B vezes D. Opa, B vezes D, tá? Numerador com numerador, denominador com denominador. Exemplo. Se eu tenho 2 terços vezes 4 sétimos. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 7, 21. Pronto, só isso que tu tem que fazer. Não tem segredo, tá? Pessoal, voltando lá na adição, eu só falei com os denominadores iguais, né? Se os denominadores forem diferentes, professor, como é que eu faço? Aí tu vai ter que aplicar o MMC. Exemplo, 2 quintos mais ou menos, deixa eu ver, 3 oitavos. O MMC de 5 e 8, tu vai ter que fazer, ó. 1 por 2, 5, 4. Por 2, 5, 2. Por 2, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Então, 5 vezes 2, 10, vezes 2, 20, vezes 2, 40. Então, o meu novo denominador aqui vai ser quanto? 40. Aí a regra diz, divide pelo anterior
E a resposta tu multiplica pelo de cima. 40 dividido por 5 vai dar exatamente 8. 8 vezes 2, 16. Mais 40 dividido por 8 dá 5. 5 vezes 3, 15. 16 mais 15, 31 sobre 40. Tranquilo? Então, toda vez que os denominadores são diferentes, o que é que tu vai fazer? MMC. Na multiplicação, como é que eu faço? Numerador com numerador, denominador com denominador. Vamos para a próxima folhazinha em branco. Vamos falar agora de divisão, tá? Divisão. Aqui na divisão, pessoal, na divisão, vai fazer o seguinte, ó, vamos supor, tem um A sobre B dividido por C sobre D. Essa divisão, a regra é clara. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de C sobre D é D sobre C. Então, vai, ó, agora transformou na multiplicação, numerador com numerador, denominador com denominador. Perfeito? Então, toda vez que tu tiver divisão de fração, tu conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Vou te dar um exemplo numérico. Vou pegar aqui 3 sobre 5, dividido por, vamos pegar 2 sétimos. Então, ó, conserva a primeira, que é 3 quintos, e multiplica pelo inverso de 2 sétimos. Com o inverso é só trocar a posição desses termos. Ó. Vai ficar 7 sobre 2. Multiplicação de fração, numerador com numerador, 3 vezes 7, 21, e denominador com denominador, 5 vezes 2, 10. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Simples demais. Radiciação, radicais. Com fração, radicais. Ó, não esquece. Raiz quadrada de uma fração é a raiz quadrada do numerador sobre a raiz quadrada do denominador. Se eu tenho uma potência de uma fração, uma potência, a potência, vamos ter A sobre B elevado a N. O que é que tu faz? Esse N é do numerador, não esquece disso. E também o N é do denominador, perfeito? Então tá aqui. Pessoal, o que eu tinha para mostrar sobre as operações era isso. A fração é básico, tá bom? Nós vamos ver melhor nas questões, mas você vai aplicar o básico das frações, tá? Tanto numerador e denominador é o que forma fração. Temos o tipo de fração própria, que é o numerador menor do que o denominador, a imprópria, que o numerador é maior do que o denominador, a aparente, em que o numerador é múltiplo do denominador, tá? Temos as frações mistas, em que eu tenho uma parte inteira mais a parte fracionária, e para me transformar tudo em fração, o que, é que eu faço? Eu pego o denominador, multiplico pela parte inteira, a resposta eu somo com o numerador. Lembrando sempre que eu vou ter que conservar o denominador, perfeito? Temos frações equivalentes. Frações equivalentes são frações que têm o mesmo valor numérico, perfeito? Falamos da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. Lembrando que na adição e na subtração, denominadores iguais, tu vai conservar o denominador, somar ou subtrair os numeradores, perfeito? Se os denominadores são diferentes, eu vou ter que fazer o MMC, mínimo múltiplo comum dos denominadores. Perfeito? Na multiplicação, multiplico o numerador com o numerador, denominador com denominador. Tudo bem? Na divisão, conservo a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Perfeito? Simplificação de fração. Simplificar uma fração, pessoal, é você reduzir ela o máximo possível. É você reduzir o numerador e reduzir o denominador o máximo possível, até torná-la irredutível, ou seja, não tem como mais diminuir os valores possíveis. Observação. O número que você simplificar o numerador, por obrigação, tem que ser o mesmo para o denominador. Não esquece disso. O valor que você multiplicar, ou melhor, que você reduzir, dividir o numerador, tem que ser o mesmo para dividir o denominador, perfeito? Eu vou te dar um exemplo, tá? Vamos aqui, deixa eu abrir uma páginazinha branca aqui.
para você entender. Então, vamos lá. Vou dar aqui a cor. Então, vamos lá. Supor que eu tenho uma fração 12 sobre 36. Se eu observar, dá para me simplificar por 2 e aqui também por 2. Então, vai ficar 6 sobre 18. Se eu observar, eu consigo simplificar novamente por 2. Ó. Então, vai ficar 3 sobre 9. Se tu observar, dá para me simplificar de novo. Agora, por quanto? Por 3. Não dá por 9, por 2, mas dá por 3. Vai ficar 1 sobre 3. Pronto. Cheguei numa fração que ela é chamada de fração irredutível. Não tem como mais sair daqui. Esse é o valor final da fração. Então, simplificar é você reduzir o numerador e o denominador o máximo possível, tá? Então, você vai pegar sempre dividindo o numerador e o denominador sempre pelo mesmo valor. Não esquece disso, perfeito? Voltando aqui para o slide. Comparação de fração. Se você comparar a fração, você vai precisar o seguinte. Se os denominadores são iguais, os numeradores é que vão ser comparados. Por exemplo, se eu tenho, observe, se eu tenho 2 quintos e 3 quintos. Qual é a maior fração? Qual é a que representa maior valor numérico? Se os denominadores são iguais, ó, denominadores iguais, a maior é a que tiver maior numerador. Então, a maior aqui vai ser 3 quintos, perfeito? Então, não tem como errar, tá? Deixa eu montar aqui um esqueminha para ti. Ó, vamos lá. A comparação. Comparação. A comparação é simples, ó. Vamos lá. Denominadores iguais. A sobre B e C sobre B. Veja que os denominadores são iguais. A maior é que tiver maior numerador. A maior é a de maior numerador. Perfeito? Agora, se os denominadores são diferentes, por exemplo, 2 quintos e 3 sétimos, qual é a maior? Aí eu vou ter que fazer o MMC, eu vou ter que tornar os denominadores iguais. Como o 5 e o 7 são números primos entre si, o que é que eu faço? Só multiplico. Meu MMC vai ser 35. Aí 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 2, 14. E 35 dividido por 7 dá 5 vezes 3, 15. Então, ó, denominadores iguais, a maior é que tiver maior numerador. Então, não esquece. Denominadores iguais, a maior é que tiver maior numerador. Denominadores diferentes, você vai ter que fazer o MMC, ou seja, tem que reduzir as duas frações ao mesmo denominador. Então, 5 e 7 são primos entre si. O MMC vai dar quanto? 35. Fazendo a jogada, eu observei que 15 sobre 35 é igual a 3 sobre 7, que é a maior. Perfeito, pessoal? Muito simples, muito simples. Dá para tu aprender tranquilamente. Próximo slide, já é questão. Pessoal, seguinte. Parte teórica de fração é isso. Não tenho o que falar muito, tá? Não tenho o que falar muito. Já te falei o que tu precisa saber. Próximo bloco, nós vamos para as questões, perfeito? Não perde o próximo bloco. Questões importantes, tranquilo? Forte abraço, até daqui a pouco.